Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse projeto de coelhinho. É mais um projeto da apostila 6 Coelhos. Ela está à venda, vou deixar o link nos comentários. Pincel de número 10, cor camurça. Lembrando, guia de cores na descrição do vídeo. Faça o preenchimento em uma pequena área. E ficou assim, agora com o marrom. Vou passar e ao unir as cores eu venho puxando para uni-las. Mas você também pode fazer pequenos movimentos circulares na união das cores. Com o pincel, pego uma pequena quantidade de tinta e faço aqui esse contorno na parte superior e também na lateral. Vou preencher o restante agora com o marrom. Para esta pequena área, com o rústico. Caso você não tenha essa cor, você consegue substituí-la pelo sépia ou terra queimada. E também vou passar aqui nessa lateral e reforçar ali aquela parte de baixo do chapéu. Lavei o pincel, camurça. Vou passar nessa parte de cima justamente para deixar mais claro e também para mostrar essa diferença entre essa parte do chapéu com aquela outra parte de cima. Vou repetir a combinação de cores, então venho com o marrom, preencho essa parte e você pode vir com movimentos circulares para unir as cores. Feito esse preenchimento, agora com rústico, aqui nessa voltinha que ele faz. Já vou aproveitar e passar aqui também. Vai ficar bem marcado. Para esta parte que está aqui, venho com o marrom, faço esse preenchimento. Rústico, que vai dar também mais profundidade, além de fazer essa sombra aqui nesta área.
puxando, movimentos circulares e também puxando. Lavei o pincel, agora com o branco, tiro o excesso aqui na bandejinha e eu vou fazer marcações. Fazem lembrar como se fossem uma cesta. Então eu venho fazendo essas marcações, seguindo um padrão. Perceba que vai ficando mais suave à medida que eu já vou fazendo essa marcação no chapéu. Agora na parte de cima, fica bem mais fácil porque você vai seguir o padrão que foi feito na parte superior. Lembrando, é opcional, você pode deixar da forma como está também, que fica também muito bonito, mais simples e delicado. E assim já traz um capricho, um zelo maior também com os detalhes, que vai enriquecer bastante também o seu projeto e a pintura. Fazendo essa marcação. Aqui na parte de baixo você pode seguir da mesma forma e as regiões onde tem o camurça, vocês podem deixar o branco mais evidente. E à medida que vai para as outras áreas, fica mais suave, à medida que a tinta ela vai se dissipando também. Volto passando o pincel para que fique mais suave, não fique tão marcado. E ficou assim esse chapéu. Agora eu vou fazer aqui as folhas da cenoura e vou usar o verde pinheiro, o verde pistache e também o verde musgo, além do branco para finalizar depois. Estou usando o pincel de número 10, porém você pode substituir pelo de número 8 ou de número 6. Como eu uso uma pequena área do pincel, então facilita alcançar essas pequenas áreas. Com o verde pinheiro fazendo a marcação desta folha, fazendo essa sombra ao fundo. Já aproveito, faço a separação dessa folhinha, lembrando que não é uma pintura realista, mas sim uma pintura decorativa. Então você pode ousar nas combinações de cores, pode brincar com as combinações de cores. Verde pistache na parte de cima aqui das folhas e já vou misturando com esse verde pinheiro. Aqui com o verde musgo, vamos brincar aqui com essas cores, misturando elas entre si. Faço o preenchimento. Aqui com o verde pistache. E você pode misturar as cores, brincar com essas combinações. Desse outro lado com o verde musgo.
Pincel de número 2, com o branco vou tirar o excesso aqui na bandeja e vou fazer algumas marcações nessas folhinhas. Você vai perceber que fica bem suave e esse branco ele se mistura com os verdes. Esta que está ao fundo. E ficou assim. Para esta, vou seguir o mesmo passo a passo das demais. Faço a marcação, tirei o excesso na bandeja. E venho ajustando, puxando, deixando mais suave. Pincel de número 0, verde pistache. E eu vou fazer um contorno aqui para separar ainda mais essas folhas, para não parecer que estão ali bem grudadas. Vou ajustar, porque eu achei que ficou um pouco exagerado, então vou só tirar esse excesso. E faço a marcação novamente ali em algumas pequenas áreas, só para ajustar. E ficou assim. Agora vou fazer a cenoura. Pincel de número 10, amarelo cádmio. Faço essa marcação, lembrando que esse projeto ele está no tamanho de uma folha A4. Porém, na apostila existe a opção de que ele seja ainda maior, ou seja, serão duas folhas A4. Passe aqui o amarelo cádmio. Ao terminar, você vai usar o laranja, que vem logo na sequência. Passo aqui esse laranja, venho puxando e também com movimentos circulares. Essas cores elas se combinam muito bem, então você não vai ter dificuldade. E eu já vou aproveitar e já vou puxando depois para fazer algumas marcações, também com esse laranja sobre esse amarelo.
desta forma. Venho puxando, fazendo as marcações. E também já vai dando movimento para essa cenoura. Preencho a parte de baixo. Com o caramelo, eu vou fazendo uma sombra aqui e já vou puxando, fazendo algumas marcações nesta parte superior, ou melhor, na parte aqui, na lateral de cima, né, da cenoura. E venho puxando, fazendo essas marcações agora nessa outra parte. E olha como você vai vir fazendo desta forma. Com o rústico, perceba que eu estou usando uma pequena área do pincel, então claramente ele poderia ser substituído pelo de número 2, número 6 ou número 8. Fiz aqui essa sombra, vou passar um pouco aqui desse outro lado próximo da patinha. E também nesta parte de baixo, fazendo essa sombra, puxando, fazendo essas marcações. Tiro o excesso aqui na bandeja, porque eu vou marcar para dar um pouco de textura para essa cenoura, para não ficar com aquela aparência da pintura mais lisa. Manchando em algumas áreas, fazendo essa marcação para dar movimento. Lavei o pincel com o branco, eu vou trazer um pouco de claridade. Você vai perceber que não fica tão forte essa marcação com o branco. Então eu vou passando, não vou passar diretamente para que fique liso ali, né? Eu faço respeitando essas marcações, deixando a textura sobre essa cenoura. Vou passar nesta parte de baixo e vou realçar com o branco aqui nesta área. Nada muito exagerado. Aqui na voltinha. Passo fazendo esse traço aqui com branco e ficou desta forma essa cenoura. Também de uma forma mais simples, aqui o projeto como um todo, né? O coelhinho, expandir esse fundo para valorizar ainda mais o projeto. Para a próxima aula já vamos pintar o coelhinho. E por hoje é só, e assim ficou esse coelhinho. Ele faz parte do projeto da apostila 6, que está à venda, eu vou deixar o link nos comentários, contém 10 projetos de coelhinhos. Aproveite para deixar o seu like, comentar e hypar o vídeo. Compartilhe também com amigos e familiares para que essa família possa crescer ainda mais. Desejo que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!